Boa tarde, amados e amadas do Senhor Jesus. Vamos hoje tentar aqui da minha casa mesmo, tentar trazer uma palavra aí para os irmãos e para as irmãs, né? Hoje deveria ser a volta do nosso culto, mas devido aí a algumas adaptações ainda que não conseguimos, né? Não foi possível, né, dessa vez, mas cremos que, se Deus quiser, no próximo domingo, no culto de Santa Ceia, possamos estar todos juntos, né? Então hoje eu gostaria de deixar uma palavra de ânimo para os irmãos e para as irmãs que se encontram no livro de Neemias, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao 5 e depois o versículo de número 15, onde diz assim a palavra do Senhor: E tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso os montões de pó e de pedra que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia sobre o opróbrio, sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Versículo de número 14, diz assim: Inspecionei e dispus-me, e disse-me aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai-vos pelos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Vamos orar? Ó Deus, lida foi a tua palavra, Senhor. Agora que o Senhor venha falar aos nossos corações, através desta tua palavra. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, o texto que nós lemos, eu já preguei esse texto uma vez aqui já na congregação e também me parece até que na primeira igreja, mas eu gostaria de refazê-lo trazendo esse para os nossos dias de hoje, os dias em que vivemos, cujo o tema é o que fazer em um momento de desolação. O que nós podemos fazer como crentes, como igreja do Senhor, agora nesse momento de desolação? O que nós podemos fazer agora nesse tempo que estamos passando de confinamento, de incertezas? Então, o que nós vamos ver aqui, primeiramente, o que nós temos que entender aqui nesse livro de Neemias, é que Neemias era um homem, provavelmente, um homem certamente muito admirado. E Neemias, ele tinha até mesmo o respeito do próprio rei, né? Ou seja, ele era um copeiro, que era um cargo de alta confiança, né, do rei, e também um homem que tinha, né, provavelmente um salário altíssimo e vivia ali dentro do palácio e sobre ali a proteção do seu rei, né? E o rei Artaxerxes, que era o rei daquela época ali, né, ele tinha tanto apreço por Neemias que ele não só atende o pedido que Neemias faz de ir até a sua cidade, de reconstruir os muros e de estar ali com o seu povo, mas ele também lhe dá total condições de fazer isso, né? E de fazer esse trabalho, lhe dando mantimentos, lhe dando ali as provisões para que ele fizesse aquela obra. E ainda o põe como governador daquela cidade, né? Para que tudo que ele fosse comandar ali, para que ele pudesse ser ouvido, para que ele pudesse ali ter também autonomia acerca desse serviço. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, em Neemias, no capítulo 1, o versículo de número 4, vai dizer assim, ó: E tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então aqui, né, qual o momento aqui que está se passando? Neemias recebe uma notícia ruim, né, que o povo estava triste, o povo estava desanimado, porque a cidade de Israel estava em ruínas, os muros estavam somente o pó, né? Então ele tem uma notícia ruim e momentaneamente, né, ele se abate
aqui vê que ele se abateu, ele chorou, né? Ele lamenta, e a Bíblia fala que até por alguns dias. Mas, porém, em seguida, o que Neemias faz? Ele levanta, ele jejua, ora e segue em frente. Aqui, no caso, Esdras já tinha voltado ali para a reconstrução do templo. Porém, os muros da cidade estavam todos eles abaixo, ou seja, a cidade estava totalmente desprotegida, estava sem proteção. E quando ele chega ali naquela cidade, o que Neemias encontra? Ele encontra um povo cabisbaixo, né? Um povo desanimado por alguns motivos, né? Dois deles, o primeiro motivo é que o templo havia sido destruído, e o templo que havia sido construído não era aquele templo suntuoso. Então o povo olhava para aquele templo e orava e olhava e dizia, o templo atrás, aquele templo que era, né, não é mais o que é hoje. Ou seja, o povo estava lamentando aquilo que eles haviam perdido, ao invés de comemorar aquilo que já estava sendo feito. Mas o povo estava tão desanimado, tão cabisbaixo, depois de toda aquela tragédia que aconteceu naquela cidade, que eles só olhavam para as coisas ruins. Eles olhavam para o templo antigo, eles lembravam do templo antigo e esqueciam de ver aquilo que Deus estava fazendo ali para eles. Então, a segunda coisa que eles estavam ali lamentando era que os muros da cidade estavam destruídos, e com os muros destruídos, a cidade ficava sem proteção. E a cidade ficando sem proteção, era muito fácil para um novo ataque, para um novo investimento, e para aquilo tudo ser destruído totalmente de novo. Então, então ali começa, e quando Neemias chega naquele lugar, ele começa então a fazer o quê? Ele começa a animar o povo. Neemias, ele não era engenheiro, ele não era arquiteto, ele não era um pedreiro, ele era um copeiro do rei. Mas, porém, quando ele vê a dificuldade, quando Neemias vê a necessidade, ele se dispõe a Deus a fazer aquela obra. Ele se coloca à disposição para fazer, então, aquela obra. E eu gostaria de deixar aqui uma observação, né? Para nós que somos chamados de crente, né? Os verdadeiros crentes, nós somos chamados exatamente para mostrar, não somente com palavras, mas com as nossas atitudes, quem é o nosso Deus. Né? Podemos sim, né, nos abater, podemos sim ficar cabisbaixo, chorar, lamentar, mas também nós temos que reconhecer o poder do nosso Deus. Né? Nós temos que, com as nossas atitudes, mostrar ao povo que a nossa esperança não está aqui nesse mundo, não está nos médicos, não está no que a medicina pode fazer, mas a nossa esperança, ela está no Senhor. E quando a gente olha para os nossos dias de hoje, por exemplo, a nossa congregação no último ano, nos últimos anos, tem sofrido perdas terríveis. Né? Sofremos primeiro aí a perda, né, do nosso irmão Zequinha, do presbítero Iron, agora também, né, da nossa irmã Lídia. Né? Então, nós ficamos cabisbaixos, ficamos tristes, mas e agora? Na verdade, quando nós conhecemos as pessoas, nós sabemos que eles venceram. Então, nós lamentamos por um tempo, nós choramos por um tempo, mas nós temos que seguir em frente. Temos que lamentar, chorar, mas também temos que aprender alguma coisa. Quando isso acontece em nosso meio, é para que nós venhamos aprender alguma coisa. O que essas pessoas deixaram de bom para cada um de nós? Qual é o legado que ficou dessas pessoas para as nossas vidas? Então nós podemos chorar por algum tempo, lamentar por algum tempo, mas depois temos que retirar dessa tragédia coisas boas e tentar viver. Como, por exemplo, né, nós vimos aí o nosso irmão Zequinha, que servia a igreja com os seus bens, com a sua casa, né, cedendo a sua casa. Né? Muitas vezes nós não somos capazes de ceder a nossa casa nem para dar um cafezinho a uma pessoa, nem para convidar um irmão para almoçar na nossa casa. Né? Com o nosso presbítero Iron, nós aprendemos a seriedade, né? O amor para com o próximo, a disposição para com o trabalho da igreja. Né? Aprendemos com a nossa irmã Lídia, né, que não tem diferença na igreja. Para ela amava todos os membros de igual parte. Para ela não tinha grupo A ou grupo B. Ela era amável e era sincera com todos da igreja. Então,
quando essas coisas passam por nós, essas tragédias passam por nós, nós temos que aprender, extrair algumas coisas dessas coisas. Então nós, como cristãos, nós somos chamados para ensinar alguma coisa, para mostrar alguma coisa, mesmo em meio a tragédias. Aquele povo estava passando ali por uma tragédia muito grande. Tinha sido ali destruído, o povo foi levado ao cativeiro, tudo estava destruído. E agora o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? E aí o povo desanima, o povo fica cabisbaixo, mas Neemias ele se levanta e fala, não, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer a diferença. Nós somos povo de Deus, fomos chamados para fazer a diferença. Vamos chorar, vamos lamentar por algum tempo, mas vamos correr. Então, o que devemos fazer em um momento de desolação, que é o tema dessa mensagem? O que devemos fazer em um momento de desolação? Aqui, Neemias, nesse texto, ele vai nos ensinar 5 coisas que devemos fazer em momento de desolação. A primeira coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, está no capítulo 1, versículo de número 4, que nós já lemos, né? E tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira coisa que nós temos que fazer em momento de desolação, nós temos que orar, nós temos que jejuar, temos que buscar ao Senhor. No versículo 2, no capítulo 2, o versículo de número 4, e disse-me o rei, o que pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Neemias em todo momento aqui, se nós formos ver, ele está orando. No capítulo 4, o versículo de número 4, ele vai estar orando. No capítulo 4, o versículo de número 9, nós vamos ver Neemias orando. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e com proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Né? No capítulo 5, versículo 19, capítulo 6, versículo 14, no capítulo 13, versículos 14, 22, 29 e 31. Ou seja, ele vai até no final. Neemias começa orando e o último versículo da Bíblia ele vai terminar orando. Como também o fornecimento de lenha em todos determinado, bem como as primícias, lembra-te de mim, Senhor, Deus meu, para o meu bem. Então nós vamos ver que o que Neemias buscou ali para fazer naquele momento de tribulação era oração, a perseverança na oração. Neemias começa orando, ele vai até o final, ele vai orando, ele vai clamando a Deus. O que nós podemos fazer hoje, nesses dias que estamos vivendo? Não há outra solução em levantarmos um clamor, orarmos, de jejuarmos, toda a igreja buscar momentos de oração, de jejum, de buscar a Deus, para que tudo isso venha a terminar logo, que nós possamos ser poupados desse grande mal que está assolando todo mundo, não somente a nossa cidade, o país, mas todo mundo. E o que a igreja tem que fazer? O que o Senhor espera de nós? Que nós venhamos a orar. A segunda coisa que Neemias faz aqui, nos diz aqui no versículo de número 9, capítulo 4, versículo de número 9, que nós lemos, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, dia e noite. Então, amados, o que nós temos que fazer em momentos de dificuldade, em momentos de desolação? Nós temos que orar e temos que também vigiar. Quando você ora, o inimigo ataca. E o que é vigiar? Vigiar é ficar atento às ciladas do inimigo. Aqui nós vamos ver no texto, se você for ler no texto que ele começa no capítulo de número 4, né? Sanbalat e Tobias, eles estavam ali tentando preparar ciladas para desanimar não somente a Neemias, mas como a todo o povo de Israel. Eles fizeram de tudo para destruir os sonhos daquele povo. Se nós formos ver aqui, eles vão falar o que são esses fracos judeus. Sacrificarão, darão cabo da obra num dia só, renascerão acaso um monte de pó e pedras queimadas. E aí vem Tobias, o amonita, ainda que edifique vindo uma raposa, derribará esse muro. Ou seja, desanimando, olha, não adianta, isso aí não tem jeito, isso aí não dá, vocês não vão conseguir, vocês não vão alcançar, é isso aí, ponto final.
Então, quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, o diabo vai usar pessoas para tentar desanimar, para dizer, tá ruim mesmo, o negócio é ruim. Né? Eles tentaram ali desanimar o povo com o desânimo, dizendo, olha, se vocês fizerem isso aí, vai vir uma raposa e vai acabar com isso aí. Para com isso, né? Com cansaço, trazendo murmuração entre o povo, né? Que talvez ali muitos ali dizem, realmente eles têm razão, como é que nós vamos fazer isso aí? Nós não somos aí desse ramo, como que nós vamos fazer isso? Então, nós estamos olhando, estamos vivendo isso hoje. Muitas vezes nós estamos olhando para o tamanho do problema. Olha, estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um problema muito grande, um problema mundial, mas estamos esquecendo de olhar para a grandeza do nosso Deus. Enquanto aquele povo olhava para as dificuldades, Neemias olhava para a grandeza de Deus. Então, amados, nós temos que vigiar, nós temos que entender que estamos vivendo um problema, sim, mas temos que entender também que Deus, Ele é maior. E eu fico pensando aqui, se os crentes, eles temessem tanto a Deus, quando teme a doença, como teme as autoridades, como temem a tantas outras coisas, como temem ao diabo. Se nós como crentes temêssemos a Deus, como nós tememos essas coisas, tem crente que não somente por prevenção, mas é com medo da morte, é com medo de várias outras coisas, e que não sai, que não faz nada, e às vezes até conversa, né? Até não vai, só não pode ir na igreja fazer a obra de Deus, mas todas as outras coisas pode fazer. Né? Mas infelizmente, nós como cristãos, nós tememos mais a homens, tememos mais ao diabo, tememos mais a uma pandemia do que tememos a Deus. O nosso temor não tem que ser dessas coisas, nós temos que vigiar nisso. Nós temos que ver aonde está o nosso coração. Temos que fazer a nossa parte? Sim, temos. Mas temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Então nós temos que vigiar, nós temos que olhar por isso. A terceira coisa que Neemias vai nos ensinar nesse texto, no versículo de número 6, diz assim, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias vai nos ensinar aqui algumas coisas que nós como igreja e como o povo de Israel ali, que ele estava ensinando ao povo de Israel. E hoje isso vale para a igreja do Senhor. Primeira coisa, nós temos que orar, nós temos que jejuar, temos que clamar ao Senhor. Segunda coisa, nós temos que vigiar, temos que entender que o diabo não é maior do que o nosso Deus, que essa doença nunca será maior do que o nosso Deus. Nós temos que vigiar nisso e temer a Deus, temer o julgamento de Deus, não a julgamento de homens. E a terceira coisa que ele vai nos ensinar aqui é que em momento de desolação, nós devemos nos unir e não dividir. Sozinho, amados, nós vamos bem mais rápido, mas quando estamos juntos, ali nós vamos mais longe. Neemias ali juntou o povo, e aquele povo, ele sozinho, talvez ele conseguiria fazer coisas sem ter que ficar explicando a um e a outro, mas ele com mais pessoas, ele vai muito mais longe. Então, em momento de desolação, o inimigo ele vai usar da discórdia, da falta de união para destruir o povo de Deus. Era isso que estava acontecendo ali. E muitas vezes, amados, não é o diabo que destrói a igreja, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas o que destrói a igreja são os próprios crentes, é a própria igreja. Quando nós não temos união, quando nós não temos ali amizade, quando nós não nos unimos. E hoje pela manhã eu vi ali da igreja do Hernandes Dias Lopes, onde ele falava da união do povo de Deus, igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, as igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, mas isso hoje é quase que impossível, porque nem mesmo dentro da própria igreja presbiteriana ou dentro da própria igreja Assembleia as pessoas têm comunhão uns com os outros. Em uma igreja, por exemplo, que tem 100 membros, os 100 não conseguem ter comunhão uns com os outros. Como que nós vamos ter milhões, 35 milhões de pessoas ter comunhão uns com os outros? É impossível.
mas é porque o nosso ego fala mais alto. E infelizmente, 70, 80% do povo que se diz cristão ainda não entendeu o que é o cristianismo. Infelizmente, ainda não entendeu. Então, o que nós temos que fazer em momentos de desolação, em momentos difíceis? Nós temos que orar, temos que jejuar, temos que clamar ao Senhor, nós temos que vigiar, nós temos que confiar em Deus e também nós temos que nos unir. É momento de união. Então, não é, muitas vezes as pessoas dizem, o diabo está furioso, às vezes nem é isso, às vezes é o nosso próprio eu. Porque se cada um membro fizesse a sua parte, cada cristão fizesse a sua parte de amar as pessoas incondicionalmente, de fazer o trabalho para a obra de Deus incondicionalmente, sem depender de homens. Mas infelizmente é nesses momentos que as pessoas se aproveitam de igrejas. Nós temos tido notícia aí que algumas igrejas que estão respeitando, que não estão abrindo, outras estão abrindo e querendo arrebanhar membros de outras igrejas, ou seja, agindo com desonestidade, porque não estamos fazendo a Santa Ceia, lá em Minas, no Rio de Janeiro, as igrejas que estão cumprindo esse mandamento estão perdendo membros, porque outros pastores desonestos estão levando pessoas para as suas igrejas, na ceia, estão fazendo algo que não é para se fazer. Nós estamos aqui para pregar ao Evangelho àqueles que não conhecem e não ir pescar em aquários dos outros. Mas, infelizmente, tudo isso tem acontecido. Por isso que há tantas divisões dentro de nós mesmos. E muitas vezes perdemos essa credibilidade. Então, o que nós temos que fazer nesse momento? Unir e não dividir. A quarta coisa que esse texto vai nos ensinar, o que fazer em um momento de desolação, é encorajar pessoas. Olha o que diz a parte A do versículo de número 14. Vai dizer assim, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai do Senhor grande e temível. Então, o que vai nos ensinar esse texto aqui? Em momentos de desolação, nós somos chamados para encorajar pessoas. O crente é aquele que fala, não é aquele que fala, tá ruim mesmo, ó vida, ó dia, ó noite, vamos todo mundo morrer, que nós vamos todo mundo pagar, que nós vamos, o inimigo está furioso, isso é coisa do diabo. Irmãos, o verdadeiro crente, até para falar de morte, ele tem que falar com vibração, ele tem que encorajar as pessoas, ele tem que animar as pessoas. A gente olha no livro, o apóstolo Paulo, ele vai falar, olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, às vezes, até podemos falar até de morte, mas temos que falar com entusiasmo. Olha, meu irmão, um dia mesmo nós vamos passar dessa para melhor, não tem jeito, nós vamos morrer. Mas uma coisa nós temos que ter é Cristo, porque nós não morreremos eternamente, isso aqui é uma passagem. Nós não fazemos parte desse mundo, esse mundo doente, esse mundo corrupto, nós não fazemos parte daqui. O que está nos esperando é o novo céu e a nova terra, então não se preocupe com isso. Faça a sua parte, sim, mas não se preocupe com isso. E muitas vezes nós temos visto crentes desanimando pessoas, só falando da doença, só falando isso e aquilo, só trazendo notícias ruins, mas o que nós temos que fazer, nós temos que encorajar pessoas, nós temos que mostrar que tudo está sob o controle de Deus. Não adianta o governo federal, não adianta o governo estadual, não adianta o governo municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, não adianta essas palavras, porque tudo está no controle de Deus e o que tiver que ser, será. Nós não poderemos evitar nada daquilo que Deus já tem proposto. Isso é que nós temos que entender e é isso que nós temos que pregar. Se tivermos que passar por isso, nós vamos passar, mas temos que aprender alguma coisa. Mas não. Ao invés disso, nós venhamos culpar um ou outro por aquilo ou por aquele outro. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas, assim como eu,
ficamos muito tristes por não poder cultuar hoje, é isso, mas nós temos que buscar forças e saber que isso é provisão de Deus, que não foi a vontade de Deus, e se não é a vontade de Deus, nós temos que acatar, nós temos que nos sujeitar. Porém, nós temos que mostrar para as pessoas, encorajar as pessoas e dizer para elas que tudo está no controle de Deus. Você foi chamado para animar aos desanimados, você foi chamado para trazer alegria aos que estão tristes, para trazer vistas aos cegos, aqueles que não enxergam a palavra, aqueles que não conseguem ver o Senhor. Você foi chamado para pregoar o ano aceitável do Senhor. É para isso que nós somos chamados. E por último, o que fazer em momento de desolação? Cuide de sua família. Deus tem nos dado a oportunidade de cuidarmos da nossa casa. Olha a parte B desse versículo de número 14. E pelejei pelos vossos irmãos, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e também por vossa casa. Então, amados, o que fazer nesse momento de desolação? Nós temos que orar, clamar ao Senhor, jejuar, temos que vigiar, temos que também nos unir, encorajar pessoas e temos que cuidar das nossas famílias. Deus tem nos dado a oportunidade de, assim, de cuidar, de arrumar toda a nossa casa. Às vezes a nossa casa que estava toda bagunçada, que estava toda desorganizada, os nossos filhos perdidos, esse é o momento de nós estarmos restaurando. Deus está nos dando essa oportunidade de restaurar coisas do passado, coisas que já passaram. Então, aproveite para construir muros em volta de sua família, para construir, né, um lar mais forte. Aprendemos também com Jó, que orava por toda a sua família, que intercedia por toda a sua casa, pelos seus filhos. Ele orava todo dia, continuamente. Então, este é o momento de cuidarmos, pormos em ordem a nossa casa. Não desista do propósito que Deus tem para a sua família. Esse é o momento, amados, de nós não desistirmos daqueles que são dos nossos, daqueles que estão afastados, daqueles que estão longe. É o momento de nós lutarmos por cada um deles. E eu quero aqui encerrar, concluindo isso aqui. Então, o que nós devemos fazer hoje, nesse momento de dificuldade, né? Diante de tudo isso que estamos vivendo e vendo, o que nós temos que fazer? Irmãos, não se esqueçam disso. Orar, jejuar, vigiar, buscar comunhão, buscar o amor ao próximo, encorajar pessoas e cuidar da nossa própria família. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. E esperamos aí que no próximo domingo estaremos juntos, né, às 9 da manhã e às 7h30 da noite, para louvarmos a Deus, participando da ceia do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós te adoramos, ó Deus. Louvamos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra, Senhor, ó Deus, que trouxe vida aos nossos corações. Que assim como Neemias, ó Deus, que nós possamos ser usados por ti, nesse momento de desolação, nesse momento de dor, de tristeza, que todo mundo está passando. Que a tua igreja possa se levantar como atalaia em meio a toda essa desolação e que possamos pregar e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, é o que está no comando e no controle de todas as coisas. Assim, ó Deus, eu quero entregar ao Senhor todas as nossas vidas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, por doenças, enfim, que o Senhor os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Assim eu oro, agradecido a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos? Então, até o próximo domingo, querendo assim um bom Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.